Salmo de número 100. Vamos dar continuidade naquilo que nós começamos semana passada. Semana passada nós falamos sobre servir. E que servir, nós temos uma motivação. E qual é a motivação para servir a Cristo, irmão Ronaldo? A alegria. E essa motivação, ela nasce em nós. Ela deve ser inerente de nós mesmos. A alegria de servir ao Senhor. Já quando nós falamos de cantar ao Senhor, nós entramos em outra esfera. Nós vamos fazer a leitura e estaremos trazendo instruções do Senhor para nós nessa noite a respeito disso. O Salmo de número 100, versos 1, começa dizendo: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, para o nosso entendimento, todas as nações. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o, bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. A sua verdade dura de geração em geração. Queridos, o salmista ele vai ser categórico quando ele vai dizer aos seus ouvintes que nós devemos entrar com cantos ao Senhor, diante de Deus. Uma vez que semana passada nós falamos que nós devemos ter por motivação alegria para servir o Senhor, Deus nos ensina que mesmo sem motivação, mesmo sem alegria, mesmo com o coração aflito, com a dor de uma perca, com as emoções abaladas, Ele nos instrui a entrar com cânticos na presença dEle. Irmão Ronaldo, mas como posso eu entrar com cânticos na presença do Senhor? Porque Ele é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. Ele ainda vai afirmar no verso 4 que entrando pelas portas, essas portas eram as 12 portas dos muros de Jerusalém, onde os povos de todas as tribos e algumas nações ali adentravam para os dias de festividades em Israel. Sobre as portas que ele entrava logo após, o salmista vai dizer que também tinha o átrio do templo. É fato que quando ele fala isso, ele está dizendo que louvar a Deus, cantar a Deus melhor, não são para um grupo seleto. Ministração de louvor dentro da casa do Senhor é para os escolhidos. Assim nós aprendemos pela palavra que começa a nos dizer em 1 Crônicas, quando Davi ele se junta aos seus capitães de exército e escolhe entre as tribos de Levi, Amã, Asaf e Jedutum, para louvar o Senhor diurnamente perante a arca da aliança no Monte Siló. A partir daquele dia, Davi fez com que não se houvesse mais silêncio de louvores em Jerusalém. Todas as nações que vinham, passavam pelo Monte Siló, ouviam de longe os descendentes de Levi cantar ao Senhor. Amã, Asaf e Jedutum, uma escala que eles tiravam sorte todos os dias pela manhã, eles trocavam os turnos de louvores a Deus. E quando se havia festa em Jerusalém, homens escolhidos também estavam entre as 12 portas para louvar o Senhor. Quando eles iam tirar a água da fonte Siloé para derramar na presença do Senhor, eles cantavam os salmos 113 ao 118, que é os salmos escolhidos para tal ato. Eles também tinham os cânticos dos degraus que eles cantavam nas portas. Então o louvor em Israel era uma coisa constante. Eram homens escolhidos para o ministério de louvor, mas não eram só eles que cantavam ao Senhor. Todos que entrassem em Israel, entravam cantando ao Senhor, entoando cânticos ao Senhor. Eles impulsionavam os visitantes de Israel a cantar e adorar ao único Deus. O Deus Yahvé, o Deus que tirou eles do deserto. O Deus que fez com que eles atravessassem o mar e engolisse Faraó e os seus guerreiros. É fato que nós às vezes temos uma distorção do entendimento de cantar ao Senhor. Nós achamos que alguém canta e nós ouvimos. Não, nós temos que ter o entendimento que os escolhidos do Senhor que ministram o louvor nessa casa, eles foram separados
pelo conhecimento da música. E assim era nos dias de Israel. A Bíblia diz que Davi, ele escolheu homens capacitados, assim como lá no deserto foram escolhidos homens capacitados e que conheciam os instrumentos. A Bíblia diz que nos dias de Salomão, quando ele inaugura o templo, também foram escolhidos homens capacitados que conheciam a música. Então eles começam a louvar o Senhor e eles começam a adorar o Senhor antes mesmo do templo de Salomão ter sido construído. E no grande dia da inauguração do templo de Salomão, Asaf, que foi esse escolhido por Davi, e toda a sua linhagem, assim também como Zenuntum e Emã, estavam na inauguração do templo de Salomão. A Bíblia diz que quando Asaf levanta a baqueta, porque ele era regente do coro que estava posto para adorar o Senhor no templo de Salomão, quando ele pensa em louvar ao Senhor, o Senhor não resiste e diz: eu vou descer lá. A Bíblia diz que ele desce em forma teofânica de uma nuvem de fumaça, invade todo o templo de Salomão. Quem estava dentro foram arrebatados, caíram, se prostraram, porque não resistiram à glória de Deus. Quem estava dentro não saía para fora, diz a Bíblia, e quem estava fora não conseguia entrar para dentro. Quando eles tentavam entrar, eles já caíam na porta, de tamanha glória que invadiu aquele lugar. Então o cântico ao Senhor é algo muito forte, vai além do nosso entendimento, vai além daquilo que nós possamos expressar a Deus, porque na verdade, se nós formos entoar um cântico perfeito a Deus, nós não conseguimos, porque nós não conseguimos chegar ao entendimento de Deus, porque o entendimento de Deus excede a nossa sabedoria. Nós expressamos aquilo que está na nossa alma, aquilo que nós entendemos que seria bom louvar ao Senhor. Na verdade, às vezes a gente louva ao Senhor também até as nossas mazelas, e está tudo certo, porque os salmistas, em alguns momentos da sua vida, eles cantaram aquilo que eles vivenciavam e o Senhor recebeu. Asaf vai dizer que quando escorregou os seus pés, quase escorregou os seus pés, porque olhou para a prosperidade do ímpio. Então ele entrou no templo do Senhor e ele entendeu o fim do ímpio. Veja que Asaf, ele estava expressando em forma de cântico ao Senhor uma de suas mazelas. O que é mazelas, irmão Ronaldo? Aquilo que está afligindo meu coração, aquilo que está machucando meu coração. E um louvor não nasce nos dias de Davi, nem nos dias de Salomão. O louvor é muito além disso. Ainda a expressão de cânticos em Neemias, número 7, sobre as portas de Jerusalém. Mas a Bíblia diz que em Gênesis 4:21, que Jubal, um homem conhecido por nome de Jubal, descendente de Canaã, ele é o pai de todos os instrumentalistas da Bíblia. Ele é o pai de todos os músicos da Bíblia. O que quer dizer isso, meu Ronaldo? Foi dele que partiu a ideia de tocar instrumentos lá quando o homem foi criado por Deus. A Bíblia faz a primeira referência sobre a pessoa de Jubal, descendente de Adão, que esse era instrumentalista. Ele trocava tamborim e harpas. Então ali se dá início o canto ao Senhor. O canto ao Senhor se deu início na terra através de Jubal, mas na eternidade já se louvava ao Senhor. A Bíblia diz que quando Isaías, no ano que morreu Uzias, foi arrebatado e teve uma visão, quando ele viu o Senhor sentado em alto e sublime trono, a Bíblia faz relato que Isaías viu os serafins com 6 asas, eles tapavam seus pés com 2, seus olhos com 2 voavam e cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A Bíblia vai dizer que Isaías ficou impactado. Isaías disse: eu não sou digno, Senhor, eu não sou digno. E a Bíblia diz que a boca de Isaías é tocada com tenaz e ele muda toda a trajetória da sua vida. Porque quando nós ouvimos o cântico do Senhor expressado através de canções, é algo que toca a nossa alma. E logo, eu não sei se você percebe, algumas pessoas começam a chorar. Elas não choram por emoções, elas choram porque o cântico entrou em sua alma. E a sua alma agora está gritando: Senhor, ainda que eu tenha perdido tudo, o Senhor é bom. Ainda que eu tenha perdido algumas coisas na minha vida, o Senhor é bom. Ainda que eu não tenha alcançado, o Senhor é bom. Ainda que eu não vejo, mas o Senhor é bom. Ainda que eu não consiga, o Senhor é bom. Porque o cântico entra em nós, derrama nossa alma perante Ele, e nós entendemos que Ele é bom, que Ele é misericordioso, que Ele é bondoso entre nós.
A Bíblia diz que há dois homens que viram a eternidade louvando ao Senhor. Um deles foi Isaías, que mencionei, e outro foi João. João, na ilha de Patmos, nos arrebatamentos dele, na visão dele, ele vê os anjos cantando ao Senhor, os serafins cantando ao Senhor, o cântico de Moisés. O cântico de Moisés que está lá em Êxodo, também está em Deuteronômio. Mas logo há um entendimento em nós que nós devemos então se apresentar ao Senhor com Ramá. Ramá, a vertente hebraica daquilo que nós lemos em Salmos por canto. O que é Ramá, irmão Ronaldo, para o entendimento daqueles que adoram o Senhor? É gritar de alegria, cantar ao Senhor. É entrar na presença dEle gritando de alegria. Muitas das vezes não é nem um louvor, ele não tem estrofes, ele não tem um segmento, ele não tem uma lógica, ele não tem uma letra, ele não tem um tom, como eu estava vendo eles falar ali, os músicos, porque eles entendem isso, eu não entendo. Até tive sonho de cantar, mas não prosperou, porque eu não fui chamado para isso. Mas quando nós lemos canto em Salmos, do original é ramar, que quer dizer gritar de alegria, cantar ao Senhor. Não há uma lógica, para fazer isso no entendimento bíblico, para entoar cânticos de ministros do louvor, e eram cantados ao Senhor os salmos que estão na Bíblia e alguns outros espalhados pela Bíblia. Mas logo quando nós entendemos isso, nós temos que ter ciência que não há motivação para nós cantar ao Senhor. O que nos rege cantar ao Senhor é o próprio Deus, a bondade dEle, a misericórdia dEle. Irmão Ronaldo, mas eu ando triste, cante ao Senhor. Eu ando abatido, irmão Ronaldo, eu nem sei como eu cheguei aqui. Eu sei, o Espírito Santo te trouxe para tu entoar cânticos ao Senhor. Eu sei como você chegou aqui, a eternidade, deixa eu te dar uma notícia. A eternidade já sabia antes mesmo de você ter nascido que você estaria aqui nessa oportunidade. Porque na eternidade, no livro da tua vida, todas as coisas já estão escritas e para o Senhor não há nenhuma novidade a teu respeito. Não há nada que Ele não saiba sobre ti. Então perceba que não há nenhum motivo que eu possa gerar para cantar ao Senhor. Eu não vou num culto hoje cantar ao Senhor porque não há alegria em mim. Venha, que você vai sair daqui alegre. Eu não vou no culto hoje porque eu estou cansado, abatido, eu não consigo. Venha, que o Senhor vai te dar força, porque a alegria dEle é a nossa força. Logo quando nós entoamos cânticos ao Senhor, Ele se alegra na eternidade e Ele nos dá força. Então muitas das vezes nós no nosso pequeno entendimento humano, na nossa cognição humana, nós determinamos em nosso coração que eu só venho ao culto se eu estiver alegre, se a pessoa que vai estar no culto pregando é a pessoa que me agrada. Culto não é isso, meu irmão. Culto, eu vim adorar o Senhor independentemente daquilo que eu tenho no meu coração. Se eu estou alegre, eu venho. Se eu estou triste, eu venho. Se eu estou oprimido, eu venho. Se eu não estou legal, eu venho. E quando você tiver força para chegar aqui nessa tua cognição, você vai começar a louvar o Senhor, e assim, se você querer, o Senhor vai colocar algo dentro de você e você vai sair daqui diferente. Quando nós tivermos esse entendimento, logo o culto não vai depender de quem toca, o culto não vai depender de quem prega, o culto não vai depender de quem apresenta, o culto não vai depender de toda a liturgia que aqui está. O culto vai depender daquilo que você vai entregar ao Senhor. Aquilo que você entrega ao Senhor vai fazer diferença no seu culto, porque culto é uma reunião. Culto é uma reunião entre os irmãos, mas culto também é algo individual, porque nós encerramos a reunião, mas continuamos o culto. O culto, ele é eterno, ele não para, ele é para toda a eternidade, porque afinal o que nós vamos fazer no céu é cantar ao Senhor. A igreja triunfará na eternidade cantando ao Senhor. A Bíblia diz que quando nós sermos arrebatados aos céus, nós entraremos no céu louvando ao Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz que os anjos adoram Ele diurnamente. O que é isso, meu Ronaldo? O canto não cessa no céu, o canto é eterno no céu. Logo, quando eu entendo isso, eu entendo que se eu louvar ao Senhor com cântico, a minha vida vai ser transformada.
Quando eu louvar ao Senhor com cântico, a minha alma vai ser tomada, a minha alma vai ser aplacada ao Senhor, e logo eu entenderei algo que eu falei aqui semana passada, que é a eternidade. Quando eu entendo a eternidade, quando Deus toca em mim, eu passo a entender a eternidade, eu não me aflijo mais com esses dias, e eu vou me remeter àquilo que Jesus disse aos seus discípulos. Ele vai olhar e vai dizer assim: olha, por que vocês são aflitos? Se os pássaros não plantam e nem colhe, e não falta alimento para eles. Por que vocês estão aflitos? Porque os lírios do campo se vestem melhor que Salomão. Perceba que Jesus estava abrindo o leque para eles da eternidade, e dizer assim: olha, vocês se preocupam com pouco, muita coisa. Vocês se preocupam por muito pouco. Se vocês entendessem a eternidade, da onde eu vim, da onde meu Pai me mandou, vocês não estariam com essa preocupação. Vocês estariam entoando cântico. É fato que a Bíblia vai dizer em Tiago capítulo 5 e 13, se eu estou aflito eu oro, e se eu estou contente eu louvo ao Senhor. Mas eu estou falando de cantar. Louvar é diferente de cantar. Entoar cântico é diferente de louvar ao Senhor. Louvo ao Senhor com as minhas atitudes, com aquilo que eu expresso no meu serviço. Louvo ao Senhor com o meu vizinho, quando eu dou um bom dia para ele maravilhoso, eu não xingo ele, mas cantar ao Senhor é mesmo no dia mau, no dia da angústia da minha vida, eu canto ao Senhor. A Bíblia diz em Colossenses que a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e administrando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. O cântico, ele tem um poder instrutivo em nosso meio. A Bíblia vai dizer que em Salmos, que alguns dos Salmos eram masquis aos homens que louvavam a Deus. O que é um masquil, irmão Ronaldo? O masquil é um cântico instrutivo. Quando eu canto o Senhor, eu estou instruindo. Há muitos testemunhos que há vizinhos que mesmo antes da gente ser convertido, que eles colocavam louvores, e aqueles louvores deixavam a gente inquieto. O que é esse, irmão Ronaldo? Aqueles louvores estão instruindo, aqueles louvores estão trazendo algo para o nosso entendimento. Efésios ainda vai dizer que falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. A Bíblia, ela é enfática em dizer que o cântico, ele não deve cessar de nós. Nós devemos entender que o próprio Deus habita em meio aos louvores. Salmo 22. A Bíblia diz que no habitat de Deus, Ele está em um alto e sublime trono, e Ele está em meio a cânticos. Os cânticos não cessam diante do Senhor. Xeremeia, Soraba. Oxalá se nós fôssemos arrebatados como João e nós víssemos por meio de visão aonde o Senhor habita, nós nunca mais seríamos o mesmo. A minha mãe, minha mãezinha, ela por 7 dias era arrebatada em visão aos céus. Quando ela acordava todas as manhãs, no período desses 7 dias, ela acordava falando em línguas estranhas. Ela estendia a roupa falando em língua estranha. Ela fazia o almoço falando em língua estranha. Eu ainda não era convertido. Eu dizia: essa mulher está ficando doida. O Silênio, vai lá, compra iogurte para ela, alguma coisa que ela não come. Faz 5 dias. Ela foi ao 7º dia, arrebatamento em espírito aos céus. Ela viu pelas visões coisas inefáveis, ela viu coisas maravilhosas, e no 7º dia ela disse: Senhor, não me tira mais daqui. Presbítero irmão Silênio, casado com minha mãe e meu pai, ele dizia que podia sentir o cheiro do céu dentro do quarto. Era um cheiro de bálsamo inigualável, qual ele nunca sentiu um cheiro tal. Se nós pudéssemos ouvir o cântico do céu que está sendo entoado agora, nós seríamos tocados por algo tão maravilhoso que nós desejaríamos o céu agora, nesse exato momento. Cheira, sore, entenda que Israel foi pautada a cânticos. A igreja primitiva foi pautada a cântico.
A menção na Bíblia que 2 homens, quando encarcerados em uma prisão, eles oravam e cantavam o Senhor, aquela prisão estremeceu, as algemas se soltaram e eles foram libertos. O carcereiro disse: pelo amor de Deus, vocês não vão embora, senão a gente vai ser morto. Ele disse: não faça isso, não te mate, carcereiro, nós não vamos embora. A Bíblia não faz menção que Paulo e Silas foram embora da prisão logo após eles louvar e todos os presidiários daquela prisão serem soltos. Eles permaneceram ali. A Bíblia vai fazer menção ainda que Miriam, quando passa pelo mar, após Deus abrir o mar para o povo sair para o deserto, logo após ela passar o mar se fecha em todo o exército do faraó, e o faraó, ela canta e louva o Senhor e dança. Entenda que no deserto da sua vida é necessário louvar ao Senhor, porque o deserto é um período curto da nossa vida. Porque o Senhor tem algo eterno para nós, um louvor eterno aos nossos lábios. A Bíblia diz ainda que Abacuque, no período do sofisma de Israel, ele não entendia o que estava acontecendo. Ele dizia em suas orações: até quando eu gritarei ao Senhor e o Senhor não salvará? Porventura o Senhor não está vendo o que está acontecendo em Israel? Porventura quando que o Senhor vai mandar juízo sobre essa terra? Então Deus começa a dar visão a Abacuque. Abacuque então começa a entender o que ia acontecer com Israel. E ele vê em uma visão então e relata no capítulo 2 de Abacuque o exército babilônico marchando sobre a terra. E ele dizia: esse exército é largo como o mar, e ele vem como uma águia de rapina para atacar Israel. Mas logo quando ele começa a entender o juízo de Deus, ele vai começar a expressar então algo. Ele diz no capítulo 16 de Abacuque, versículo 16 de Abacuque 3, dizendo: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou em mim uma podridão dos meus ossos, e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá as suas tropas. E aí ele começa a louvar o Senhor dizendo: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam alimento, ainda que as ovelhas malhadas sejam arrebatadas e os currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Então ele diz: para o cantor-mor sobre instrumentos de corda. Abacuque, após o momento de aflição, ele ganha um novo cântico para o povo de Israel. Ele está dizendo para o povo de Israel: ainda que falte tudo na tua casa, ainda que a tua saúde vá embora, ainda que não haja mantimento para ti, o Senhor é o teu Deus. O Senhor é o teu Senhor e nada te faltará. Esse louvor, ele impactaria Israel. Abacuque, no meio de toda aquela aflição, ele ganha do Senhor um novo louvor para os seus lábios. Porque o Senhor foi a força de Abacuque quando ele não compreendia o que estava se passando em Israel. De repente você não compreende o que está passando em sua vida, mas quando você começar a entoar o Senhor vai esclarecer ao teu coração. Quando você começar a escutar louvores entoados a Deus, você vai começar a entender o que rola na eternidade. Nós se preocupamos com muitas notícias que estão vindo sobre a internet, nós procuramos muitas notícias ruins, mas às vezes nós esquecemos de botar um louvor a Deus, se jogar na presença dele e perguntar para ele: Senhor, qual é a notícia da eternidade que tu tem para mim? A gente não pode nem mesmo falar algumas coisas que estão acontecendo, porque senão a live cai. Mas é fato que se nós abrirmos noticiários, não tem uma notícia boa. É o 7º cavalo de Apocalipse. A notícia é triste, é avassaladora. Mas às vezes nós somos tendenciosos a ouvir coisas mais avassaladoras do que ouvir um cântico ao Senhor. Vai dizer ao Senhor: Senhor, essa casa está caindo sobre mim,
Senhor, a minha vida não está legal, a minha família não está legal, mas no meio desse cântico, Senhor, me traga uma notícia da eternidade, o que Tu tens para mim? A Bíblia diz em Apocalipse 15, que João, em meio à sua visão, vai dizer que eles cantavam o cântico de Moisés. Isso me chamou a atenção. Quem cantou o cântico foi Moisés. Se foi Moisés que cantou esse cântico, como os céus sabiam que Moisés cantou isso? Como os anjos sabiam se eles não são oniscientes, onipresentes e onipotentes? Porque quando você canta na terra, os céus ouvem o seu louvor. Deixa eu repetir para você, ver se você entende. Quando você canta na terra, os céus ouvem o teu louvor. A Bíblia diz que eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e maravilhosas são as tuas obras. O Senhor Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só Tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de Ti, porque os Teus juízos são manifestos. Sabe o que eu fico pensando? Que nós temos carro para vir ao culto, nós temos perfume para se perfumar, nós temos um microfone para cantar, nós temos um microfone para pregar. Mas nos dias de Israel, quando eles saíam da Galileia para vir para a Judeia, louvar ao Senhor e cantar ao Senhor, se você dá um Google aí, vai dizer que dá 150 quilômetros. Então esse indivíduo pegava sua esposa pela mão, pegava os seus filhos, e não tinha automóvel, nem ônibus, nem trem-bala e nem avião. Eles saíam caminhando com destino à Judeia para ir no templo adorar ao Senhor. E deixa eu te dar uma notícia: e a ovelha que eles entregariam no dia de Yom Kippur era trazida com eles da Galileia, de todos os perímetros de Israel, aonde eles estivessem. Depois houve um período que eles começaram a negociar, aonde Jesus entra com um chicote e desfaz aquele comércio. Mas eles tinham que trazer da onde eles moravam a sua oferta. Agora pense um pouco comigo: o cabra andando 150 quilômetros de alparcas, porque não tinha tênis da Nike, não tinha tênis da Adidas, ele estava de alparcas 150 quilômetros caminhando. Ele vinha, meu amigo, quando ele chegava em Jerusalém, tinha pó até dentro dos olhos, tinha pó tudo quanto o orifício do rosto, havia pó naquele homem. Mas ele chegava na porta de Jerusalém adorando o Senhor. Ele de longe ouvia os descendentes de Levi adorando o Senhor. Eles viam aqueles homens entoando harpa, símbolos e taludes, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu posso ver aquele homem dizer: ei, filharada, se empolgue, porque nós entramos agora diante do Senhor para adorar a Ele. Nós vamos entrar agora no dia tão esperado, que foi proclamado lá no deserto para os nossos pais, que quando levantamos aquele tabernáculo ninguém acreditou, mas agora nós podemos ver a glória de Deus em Israel. E nós chegando aqui, mesmo na fraqueza, na angústia, nós chegamos em Israel. Ei, assorebe, raia sorebe liga, irebe assorebe. Sabe o que fazia aquele samaritano que foi espancado e judiado pelos ladrões? Ele estava indo para Israel adorar o Senhor. Quantas feridas às vezes nos impedem de cantar ao Senhor. Mas deixa eu te dar uma notícia: quando as feridas te impedirem de chegar a Israel para cantar ao Senhor em Jerusalém, haverá um samaritano que te levantará do chão, vai te colocar numa estalagem e dizer para esse dono da estalagem: aguenta firme, porque eu vou voltar. Ei, Rabaia, sou. Será que tu pode adorar um pouquinho comigo e dizer: santo? Não há outro como tu, Senhor.
Sabe que às vezes eu olho para aquele povo no deserto e eu fico envergonhado, irmão. Porque se nós fôssemos em um culto no deserto, eles não tinham piso. Eles estavam lá no meio da areia do deserto. Tinha uma galera tocando na porta do átrio. Os descendentes de Levi. Eles não eram levitas porque cantavam. Eles eram levitas porque eram descendentes de Levi. Levi teve 3 filhos, Merari, Jesse e Coate. De Coate saíram os homens que louvaram o Senhor. Os descendentes de Coré, Amã, Jedutum. E quando aqueles homens chegavam na porta do átrio para entregar a ovelha ao Senhor, e para ver se de alguma forma o Senhor tinha misericórdia deles, se nós perguntássemos para eles o que eles estavam sentindo, eles iam dizer: eu não sinto nada, cara. Na verdade, o que eu fico impressionado é com Moisés, que quando ele sai lá de dentro, ele resplandece o rosto dele, cara. Sabe o que me envergonha, irmão? É saber que eles desejavam sentir aquilo que Moisés sentia. Mas todo ano eles estavam lá na porta. E eles estavam lá. E aí, cara, o que tu sente? Nada. Mas o que é que te faz falar? De estar aqui mais um ano, o Senhor tem misericórdia de mim. Quando Abacuque usa a expressão exultarei na presença de Deus, do termo hebraico é pularei na presença do Senhor. Porque está sobrejando, não, porque ainda que me falte tudo, eu vou pular na presença de Deus. Ainda que não tenha nada no meu armário, eu vou pular na presença de Deus. Há uma galera que está nesse momento lá no centro de recuperação. Eles não têm um ar-condicionado na sua casa, não tem ar-condicionado lá. Mas quando tem um culto, cara, eles pulam na presença de Deus e agradecem a Deus, porque eles se lembram da onde o Senhor foi buscar eles. Foi buscar eles numa ponte em Floripa, foi buscar eles dentro de um tubo, foi buscar eles em lugares promíscuos. E às vezes, cara, me envergonha de saber que tem uma galera no deserto que eles pulavam na areia do deserto e eles não sentiam nada, cara. E nós temos o Espírito Santo em nossa vida, que Ele está com gemidos inexprimíveis dentro de nós, dizendo assim: ei, cara, pelo amor de Deus, abra a tua boca. Pelo amor de Deus, cara, dá um brado de glória para mim. A eternidade está esperando um brado de glória da tua parte. Pelo amor de Deus, eu sei que a tua alma está chorando, mas pelo amor de Deus, dá um brado de glória para Jesus, porque o Espírito Santo já está aí dentro de ti, com gemidos inexprimíveis. Ei, leveia, sora, medei. Como Ele. Imagine, você está no deserto, agora a nuvem andava, e eu começo a encerrar. Agora a nuvem andava, Gersonita dizia, filho de Levi, a tribo de Gerson, Gersonitas que acampavam atrás dos átrios do Senhor. Dizia: ei, prepare-se todo mundo e mancha a barraca, que agora nós vamos marchar para onde nós não soubemos. Tá, mas e daí? Nós vamos marchar. Os Meraititas se corriam para desmanchar os muros dos átrios.
E parte dos gersonitas dobravam as cortinas do tabernáculo. E a ordem para eles era: não amasse, não façam nada correndo, porque senão eu fulmino. E eles saíam andando, caminhando no deserto. Eles perguntavam um para o outro: e daí, quando é que nós vamos parar? Quando a nuvem parar. Quando a nuvem parar, nós paramos. Se a nuvem caminhasse 5 dias, era 5 dias sem se alimentar. Eram 5 dias sem parar, era 5 dias carregando a Arca da Aliança. E quando eles carregavam a Arca da Aliança, os homens escolhidos da tribo de Levi, eles não paravam de cantar. E nós achamos que nós temos uma vida tão difícil que nós não podemos cantar ao Senhor. Aí eles paravam porque a nuvem parou. Fica todo mundo olhando para a nuvem. Vamos armar a tenda, não vamos. E daí vamos esperar mais um pouco. Vai, agora arma a tenda. Pega todos aqueles utensílios, arma aquela. Vamos prestar um culto ao Senhor? Não, não vamos prestar ao Senhor. Porque o culto era só no dia de Yom Kippur, uma vez por ano. Então aquela galera tinha que ver o seu alimento diário caindo do céu. Não trocaram roupa. Não tinha loja de Havaiana. A roupa que eles entraram no deserto, eles peregrinaram 40 anos. A água era jorrada da rocha. Não tinha água com gás. Não tinha Coca-Cola, nem Sprite, nem Fanta. Não tinha suco natural. Não tinha nenhum tipo de nada para tomar a não ser água que jogava da rocha. E eles não comiam nada além do pão que descia do céu. A saber, no 5º dia, quando eles murmuravam ao Senhor, que pediram carne, o Senhor mandou uma nuvem de codornizes. Agora pensa comigo, eles esperavam 364 dias para ter a oportunidade de chegar na porta do átrio do Senhor. E quando eles chegavam na porta do átrio do Senhor, se alguém perguntasse para eles: o que tu está sentindo? Ele está dizendo: não estou sentindo nada. E aí eu te pergunto, por que às vezes nós reclamamos tanto? Nós temos culto quinta, domingo de manhã, domingo à noite, e eu já profetizo um culto domingo à tarde, cheio. Não para cadeira vazia não, cheio. Por quê? Para aparecer na live? Não, para nós entoar cânticos ao Senhor. Para nós abrir a nossa boca e se de alguma forma nós tivermos força, entoar um cântico ao Senhor, de que a eternidade ouça o nosso louvor, porque ela ouve, e quando ela ouvir o nosso louvor, ela derramará um novo cântico em seus lábios. A pergunta que eu tenho para ti essa noite é, e eu vou encerrar: o que está te amarrando que você não tem cantado ao Senhor? Uma vez que nós sentimos a presença, pode vir louvar. Uma vez que se nós sairmos daqui, a presença vai com nós. O culto não cessa. Nós não esperamos 364 dias para ver se de alguma forma somos aprovados por Deus, porque Ele já nos elegeu na eternidade, cara. Quem morreu por nós não foi uma ovelha que eles guardavam 14 dias para ver se ela não tinha mácula. Quem morreu por nós foi o próprio Cristo, cara. Tu tem ideia disso, não? Que bateram nele tanto, que quando ele chegou na cruz, ele se desvaía em sangue. Ele já estava quase em estado de hemorragia. O seu pulmão já estava quase meio de água, porque quem entra em estado de hemorragia, o seu pulmão começa a gerar água. E pensa na força que ele fez na cruz do Calvário, quando ele disse: Senhor, está consumado. Eu entrego a Ti o meu espírito. Para nós chegarmos aqui hoje e dizer: Senhor, Tu és santo. Tu és santo, Senhor.
Tu és santo mesmo que me falte o alimento. Tu és santo mesmo que eu não tenha emprego. Tu és santo mesmo que eu não tenha carro hidromático. Tu és santo mesmo que eu não tenha uma esposa. Tu és santo mesmo que eu não tenha um tênis de marca. Tu és santo mesmo que eu não tenha uma casa. Tu és santo mesmo que me falte tudo. Tu continua sendo santo, porque Tu és santo desde a eternidade, e a eternidade não há princípio e nem fim. Então deixa eu te dar uma notícia: antes de você conhecer a Mevan, antes de você conhecer Cristo, Ele já era santo. Antes de você entoar cânticos de louvores a Deus, a eternidade já entoava cânticos a Ele. Então, pelo amor de Deus, se coloque em pé nessa noite e entoe cânticos ao Senhor. Diga para Ele que Ele é santo. Diga para Ele que Ele é maravilhoso. Diga para Ele que Ele é bondoso e que nada e nem ninguém tira o cântico dos seus lábios a Ele. Ei, Rabaia!